Oi, Caio. Opa, pronto, meu querido. Estamos online. Agora é só esperar um Bacana. pouquinho o pessoal começar a entrar aí e a gente já dá. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Como é que tá aí? Tô te ouvindo bem, sim. Muito bem. Maravilha, maravilha. Pelo jeito a conexão vai ajudar, né? Deus também vai ajudar. Olha, a conexão só por Deus mesmo, viu, querido? Só por Deus. Aqui em A casa, graças a conexão Deus. só por Deus. Pois é, aqui em casa, graças a Deus que o técnico veio hoje aí, deu uma ajeitada, senão ia ser complicado também. Boa noite, Bruna. Não sei se tem mais gente com a Bruna assistindo aí. Eu acredito que a minha cunhada vai assistir também. Ela tá preparando aí a TV que ela vai espelhar. Vai ser que nem, tá parecendo o final da Copa do Mundo, cara. Acho que Não, todo não, eu mundo vi. quer ouvir falar besteira lá. Não, é engraçado que eu tava vendo até algumas coisas no Face, né? O pessoal falando assim, ó, o Beluga é meu herói, vou assistir por causa dele. Paulinho. Oi, Ai, ai. Carol. Boa noite, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Esperando só mais um pouquinho aí, o pessoal começar a entrar e a gente já vai dar início. Pois é, Rodrigo. Você tem até um Nossa, fã-clube aí, lindo você tirou. a A Vanilda Rotisseria. que entrou. Eu não sei se é a Vanilla ou se é a Isadora, mas seja bem-vinda de qualquer forma. Lu, um O Lu. E aí, Lu? abraço, Lu. Bom te ver, meu irmão. Põe o Lu aqui também, cara. Não. Ô, Lu, faz o seguinte, eu vou sair e você entra, Lu. Pode ser? Me ajuda aí, cara. Pelo amor de Deus, põe o Lu. Não, mas vai chegar a vez dele. Ah, boa, boa. Vai chegar, O vai dia que chegar. chegar a vez dele, eu vou estar assistindo de camarote. Colocamos pergunta. Boa noite, Elane. Eita, velho, esse livro tá querendo cair aqui. Até agora umas 4 pessoinhas, mas vamos esperar só mais um pouquinho e a gente já dá início. Hoje não, né, Lu? Hoje não. A A gente Ana entrou. Ó, o Lu tá de folga. só amanhã perguntar. Só amanhã. Amanhã o Lu estará à frente da aula. É. Romanos tem sido bacana, hein? Romanos tem sido muito bom. Na verdade, desde o Sermão do Monte, eu acho que tem sido muito bacana essas aulas de domingo aí, tem É, sido não. bênção. Sim. Muitas pessoas têm comentado, né, que tem abençoado. Eu acho que tem sido um trabalho maravilhoso. Deus abençoe Ah, aí. verdade. Tem sido edificante, abençoador. Sim, sim. Por mais que você passe por essas, por mais que você leia, né, sobre o Sermão do Monte e também até o que estamos estudando agora, sempre tem algo novo que a gente aprende. Sim, com Sempre tem algo certeza. novo. Isso é fato. Fato, cara. Então agora a gente está com essa oportunidade de livro de Romanos, né? Um baita livro. Livro com Cara, muita. é um tratado. É um tratado. Ele é completo, cara. Completo. Sim, fantástico, fantástico. Tem sido Não, bênção. falam que é o. Me corrijam se estiver errado. Luciano, me corrige, hein? É, é um evangelho segundo Paulo, Segundo né? Paulo. Ou uma É. teologia sistemática de Paulo, né? Como o pessoal fala. O Isso. pessoal pega, assim, as doutrinas lá que Paulo nos concedeu, né? Digamos assim. Ah, com certeza, cara. Com certeza. É assim que funciona o negócio. Maravilha. Então temos aí umas 6 pessoas, Rodrigo. O que você acha? A Quer gente esperar um pouco começa? mais? É, eu acho que é interessante, né, Caio? Até pelo que nós conversamos há pouco tempo, nós temos a questão do tempo Do tempo. que o Insta nos concede, que não é muito extenso, né? Exatamente, né? Eu vi que a Emily chegou, uma amiga minha. Tudo bom, Emily? Bom te ver, querida. Seja Oi, bem-vinda Emi. aí. Seja bem-vinda. Sua presença é de grande importância Tudo para que eu nós. disser aqui é culpa do Caio, Emily. Ah, só Ô, para Rodrigo, deixar claro. A Emily falou que tem muita pergunta para fazer, cara. Ah, que bom. Talvez a resposta seja não sei. Pois é. Olha lá, Isadora. Fala, Oi, Isadora. Isa.
Então, muito bem. Vamos lá então, Rodrigo. Primeiramente, né, eu quero agradecer a todos que estão presentes, que estão nos acompanhando. É um prazer, né, estar junto a vocês aqui. E também agradecer você, Rodrigo, né, por ter aceitado o nosso convite, né, de estar participando, de estar nos ajudando com esse tema super interessante aí, né? Como nós estávamos dizendo, foi bastante comentado durante a semana. Então, Aham. que Deus te abençoe, meu irmão. Tá com a palavrinha aí. Amém. É importante, tá? Eu agradeço por essa oportunidade, pelo convite feito, tá? Me Uhum. sinto honrado, lisonjeado, até pelo fato de eu não ser um profissional voltado para isso. Você poderia ter pego auxílio de um psicólogo, de alguém que seja É, mais um estudioso a este respeito, né? Um teólogo. Mas agradeço por essa oportunidade. Eu devo dizer que eu sou uma pessoa que busca informações, tá? sim. E dentre essas informações eu procuro concatenar e gerar um, um incremento utilizável. O que é um incremento utilizável? E- É algo que saiba que sirva para alguma coisa, sim. entendeu? Uhum. Mas assim, Deus tem me permitido dar aula na igreja e estudar um pouco mais sobre as coisas que Deus colocou à disposição de nós, para cada vez mais desenvolver, né? Sim. Desenvolver o caráter, desenvolver o intelectual, o intelecto, e poder Uhum. passar um pouco mais, né? Mas Não, sim. enfim, nem tudo que talvez eu fale pode ser levado como uma verdade plena, tá? Eu tenho minha Digo eu, não, opinião senhor, sobre. né? Oi? Digo eu, não, senhor. Exatamente, digo eu, não o senhor, exatamente assim como. Mas assim, nem tudo é uma verdade plena, mas eu vou tentar expor aquilo, um pouco de informação que eu consegui, e é claro, colocar um pouco mais, um pouco da minha opinião também, e É, espero que seja proveitoso, tá? É amém. aquilo que eu falei, nem tudo eu vou saber, tá? Mas pelo menos o pouco que eu sei eu posso passar. Os filósofos dizem que esse é o princípio da sabedoria, né? Mas no seu caso você está sendo um pouquinho modesto também, né, Rodrigo? Como a Isadora disse aqui agora há pouco. Porque você é uma bênção no nosso meio. Lá na igreja, né, você não somente é um professor, mas como alguém que é tido como uma referência, assim, né, de ter um conhecimento, né, de ser alguém que sempre nos ajuda com relação a aprender as coisas, né? Eu sempre sou muito edificado pela sua vida, então Ah, que certamente bacana. foi uma excelente oportunidade ter você aqui. É bacana. E eu devo dizer que a recíproca é verdadeira, né, meu querido? Que Amém. a igreja serve para isso, para nós nos edificarmos mutuamente, Sim, com né? certeza. Às vezes o que falta em mim tem em você, É, então. né? E vice-versa. E a gente se É, completa. é bem como tá lá na questão do corpo, né? Que tem a mão, tem o braço, mas um não pode dizer que faz algo sem o outro, né? É tudo uma questão de trabalho Sim, conjunto. Então isso é super exatamente. importante. Mas muito bem, meu querido, vamos lá. Então vou apresentar a dinâmica aí pro Vamos, pessoal que está presente. Então vamos fazer o vamos. seguinte: primeiramente, né, a gente vai ler a carta, uma carta, né, fictícia aqui que foi criada especialmente, né, para o nosso irmão Rodrigo. E é claro, essa carta, ela, apesar de ser fictícia, ela tem elementos, né, da vida real, ou seja, ela é baseada em alguns relatos que a gente vai ouvindo ao longo do tempo, né, aí na nossa caminhada, na nossa trajetória. E a partir da leitura dessa carta, né, o Rodrigo vai, então, discorrer da argumentação. Agora, o mais importante é que durante a leitura da carta, cada um de vocês que estão acompanhando aí possa estar prestando bastante atenção, né, em cada detalhe que vai ser falado. E é claro, né? Eu creio que vai chegar pessoas aí depois da leitura, talvez não vai pegar esse momento, né? Mas com relação a isso, está tudo bem, porque depois vai ficar disponível, né? Esse vídeo aí a pessoa vai poder acompanhar desde o princípio, né? A leitura da carta, enfim, vai conseguir entender melhor o contexto. Mas indo direto para a leitura, vamos lá. A carta diz assim, meu querido irmão Rodrigo: Irmão Rodrigo, me chamo Bárbara e,
Apesar de eu ter crescido na igreja, na minha adolescência eu me percebia como alguém que gostava de garotos e principalmente de garotas. Houve então um certo tempo em que eu me afastei para poder explorar a minha sexualidade. Hoje, mais velha e mais madura, eu tenho um enorme desejo de voltar a ser membro da igreja, exceto pelas dificuldades que tenho enfrentado por conta da minha aparência e também por conta das minhas amizades, que são formadas em grande parte por pessoas homoafetivas, e que por conta disso percebo pessoas da igreja a me evitarem toda vez que participo das atividades. E quando não evitam, alguns aproximam-se para fazer alguns comentários sobre a minha forma de se vestir, do meu cabelo curto e principalmente de eu precisar abandonar as minhas amizades. Me sinto julgado em um aspecto onde as minhas amizades não cristãs não veem o menor problema. E isso tem tirado meu ânimo de seguir em frente, né? Mas eu quero buscar a Deus e quero conhecer Jesus. Então, o que eu devo fazer numa situação como essa? Então tá aí, Rodrigo. Eis a questão, né? Eis a questão. Você me colocou num buraco e jogou os leões, querido. Que isso. Essa é a coisa, a situação. Então, assim, nós temos duas situações que envolvem essa pessoa, né? É Bárbara, né? Bárbara, é. Bárbara. Tá. Que envolve a Bárbara. Certo. Nós temos um antes, que era o fato dela estar, que ela ter sido criada, dela ter sido criada na igreja, tá? E nós temos um depois, o fato dela ter voltado para a igreja. Sim. Tá? O fato dela ter sido criada na igreja, tá? Não necessariamente implica dela ser convertida, tá? É aquilo que o pessoal fala que Deus não tem neto, né? Deus tem filho, né? Porém, cabe à igreja instruir aqueles que estão dentro dela, tá? É a mesma coisa daquela lá, porque assim, quando a gente fala aí de cristianismo, a gente não pode excluir os conceitos judaicos cristãos, né? De que o cristianismo ele é simplesmente uma vertente de continuação do judaísmo, tá? Tudo se concretiza em Cristo. Tudo aquilo que os judeus aguardavam lá atrás se concretizou em Cristo, tá? Então, pelo fato de ser uma vertente de continuidade, existe, sim, uma questão de aprendizado judeu, tá? Em que lá no início, tá, Deus, quando libertou o povo hebreu do Egito, ele lembra o povo da seguinte forma: lembre-se deste momento através das festas, através dos ensinamentos, que é de onde vem aquele versículo que fala da seguinte forma: ensina teu filho no caminho do Senhor, e ele jamais se desviará. Tá? Então, você ensinar teu filho nos caminhos do Senhor, tá? É você ser exemplo. Tá? É você fazer com que ele tenha um referencial. Tá? Agora, eu lhe pergunto uma coisa: qual o referencial que você quer que seu filho tenha? O referencial que você quer que seu filho tenha é o referencial que ele vai enxergar em você. Certo? Então, assim, o fato dessa mulher, dessa pessoa ter se desviado, saído da igreja para buscar novos horizontes diante da sua sexualidade, significa que dentro da igreja ela não conhecia o conceito pelo qual ela estava passando, tá? Que é o conceito da homoafetividade. O que é? O que é a homossexualidade dentro do conceito judaico-cristão?
tá? Aliás, está bem na moda isso, né? Agora, uns falam que é uma doença, outros falam que é algo genético, é algo congênito, tá? Mas assim, se nós formos buscar isso daí Paulo fala em Coríntios, tá? Coríntios capítulo 6, versículo de 9 a 11, tá? A homossexualidade, ela está inclusa no conceito do pecado, tá? Mas o pecado, o que é o pecado? É a desobediência a Deus, tá? A partir do momento que você nasce, você já nasce com isso. Uhum. Certo? Se a gente for ler Coríntios 6, de 9 a 11, eu posso dar uma lida rapidinho? Claro, fica à vontade. Ó, Por favor. tá preparado aqui, ó, na minha super Bíblia. Fica à vontade. Ó, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, tá? Passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Aonde está relacionado nesta parte que Paulo fala, em Coríntios, que o homossexualismo, a homossexualidade, porque o homossexualismo conota doença, tá? E eu não creio dessa forma, tá? Aonde está que a homossexualidade é o maior dos pecados? Sim. Inclusive a lista é grande aí que você leu, né? Tem um monte. Aí está junto com a avareza, com fofoca, com certeza. não é? Com certeza. Ou seja, o que Paulo está falando é que o ser humano, ele nasce com um pecado. Todos nós temos aquele pecado que nós lutamos até o final contra ele. Sim. Eu tenho, você tem. Pode não ser a homossexualidade, pode ser a fofoca, né? Pode ser a avareza. Pode ser a ira, né? Pode ser a ira. Mas sabe qual é o problema de tudo isso, Caio? É que a igreja, é aquilo que eu falo muitas vezes, já falei para muita gente dentro da igreja. A igreja costuma trazer a sociedade para dentro dela. Tá? Em vez do contrário, quer impactar a sociedade com Cristo. Entendeu? Se em primeiro lugar, tá, as pessoas que conviviam com ela tivessem tido a moral cristã, tá, o dever realmente cristão, de entender que o contexto do pecado não estava só nela, mas estava em todos que estão lá, e todos estão, de uma certa forma, lutando contra isso, tá? Ela seria mais enquadrada, ela de repente seria mais acolhida, aceita. Tá? Rodrigo, assim, só para a gente se situar, pelo que eu estou entendendo, o que você está dizendo até agora, então, é que a gente precisa, como igreja, trazer claramente essa ideia do pecado original, né? O pecado original como sendo uma condição de todo ser humano. E, assim, a gente tem que entender que aquele pecado em específico pelo qual essa pessoa está em luta não é o único pecado do qual a igreja está lutando, né? Assim, combatendo. Exatamente. Né? Então, pode continuar. Exatamente. É um pecado polêmico, né? Porque diante da sociedade isso é polêmico, né? Agora, o conceito que a igreja tem que ter sobre isso é que esse pecado é tão polêmico quanto o pecado da fofoca, quanto o pecado da mentira. Rodrigo, entendeu? Você sabe que tem até situações assim que, por exemplo, alguém pega aquele texto lá de Paulo, na carta de Romanos, né? Onde ele vai dizer assim que Deus entrega, né, às pessoas as suas paixões, desejos. E algumas pessoas vão usar aquele versículo falando sobre a homoafetividade como sendo uma consequência de toda essa desobediência a Deus, né? Como sendo, ou seja, é uma consequência dos grandes pecados, né? Eu não sei se você já ouviu isso daí.
Na verdade, essa questão, Caio, que quando Paulo fala sobre Deus entregou Uhum. esse povo a toda a sorte de homossexualidade. Aliás, ele não falou só disso, tá? Nessa Ele parte fala ele fala de outras coisas. assim. O que ele quer dizer, tá, em cima de tudo isso, é que Deus permitiu que acontecesse, tá? Permitiu que acontecesse. E que isso daí, esse tipo de prática, eram práticas de pessoas que estavam longe dele, tá? Sim. Porque quando a gente fala da Igreja de Roma, a gente está falando sobre judeus e sobre gentios, Uhum. tá? E quando a gente fala de gentios, a gente está falando daquele pessoal que deixou, tá? Porque isso daí, isso que você falou é simplesmente uma continuação daqueles versículos que fala assim, que mesmo Deus se manifestando através da natureza, tá? Uhum. Uma vez que eles não conheciam o Deus de Israel, como os judeus conheciam, tá? Os gentios não conheciam. Os judeus tinham esse convívio. Então, mesmo Deus se manifestando para eles através da natureza, eles deixaram de adorar o Criador e começaram a adorar as obras do Criador. Tá? Isso daí era voltado para aqueles deuses, a Deus da terra, o Deus Sol, Uhum. entendeu? Que Sim. eram os deuses cultuados naquela época pelos gentios. E por conta de tudo isso, tá? Alguns ritos e algumas partes do culto a esses deuses envolvia, por exemplo, até Hera, que era a deusa da fertilidade, práticas sexuais ilícitas. Sim, com certeza. Entendeu? Uhum. Mas Paulo é fantástico. Paulo é fantástico. Olha só o que Paulo fala. Eu ia deixar isso daí lá para o final, mas pelo visto a gente não vai ter tempo, tá? Então, vamos lá, bora lá. Eu tenho tido a oportunidade de estudar Romanos, como a gente comentou, né? Há alguns minutos. E sabe que eu ganhei um livro de presente Dia dos Pais, né? Sim, eu vi Eu até bacana. postei que é um livro chamado Modernidade Líquida, Legal, do bacana. escritor Zygmunt Bauman. Uhum. Tá? Ele fala da seguinte forma, que a sociedade, que a modernidade, os tempos atuais, eles tendem, muitas vezes, de acordo com as necessidades do momento, tá? Do século, da sociedade, do que a sociedade demanda, tá? Pegar aquilo que é sólido, tá? Que a Uhum. gente pensa que não vai mudar, e derreter e tornar líquido. Tornar líquido. Porque você tornando líquido, você molda da forma que lhe aprouver. Correto? Uhum. Isso daí, contemporâneo, isso que Zygmunt Bauman escreveu de forma contemporânea, isso daí Paulo já fazia. Olha só como Paulo era ardiloso, tá? Inteligente. Sim, Ele começou a carta aos Romanos, tá? Desconstruindo a crença que os gentios tinham e as concepções que eles tinham, tá? Que formavam a igreja de Roma juntamente com os judeus, tanto a crença deles quanto as concepções que os judeus também tinham. Porque Paulo estava escrevendo para uma igreja que ele não tinha fundado. Então, Uhum. ele tinha uma preocupação tremenda, tá? Que as pessoas entendessem qual era o verdadeiro papel de Cristo em cima de tudo isso. Entendeu? Sim. Então, primeiro, ele desconstruiu o que os gentios criam, tá? A questão de não terem culpa pelo fato de não terem conhecido esse Deus de Israel. E depois ele desconstrói mais para frente que os judeus criam, pelo fato Uhum. de serem nação santa e serem os únicos detentores da salvação. Sim. Entendeu? Só que aí, eis a questão, meu bom amigo.
Quando você fala de modernidade líquida, você desconstrói e torna líquido para você moldar do jeito que você quer, não é verdade? Uhum. No caso de Paulo, não. Ele desconstruiu as concepções dos gentios e as concepções dos judeus, tá? E incluiu quem? Cristo. Cristo. Uhum. Entendeu? Ele não fez de acordo com as suas concepções. Ele incluiu quem? A rocha. Aí eu lhe pergunto uma coisa, meu bom amigo. A rocha você derrete para tornar líquida? Pois Não, é. né? Então, esse preceito de Cristo é sólido a ponto, de ser como uma rocha. Ninguém derrete para formar do jeito que quer. Entendeu? Ou seja, ou você é cristão ou você não é, meu amigo. Ou você vive aquilo que Cristo quer que você viva, ou você não é. Você vai moldar do jeito que você quer. Entendeu? Então, Paulo está desconstruindo os dois lados, colocando Cristo no meio da história. Ó, vocês estão todos fora do contexto. Todo mundo é pecador, todo mundo está fora. Judeu e gentil. Tanto é que quando ele colocou aqui em Coríntios 6, ele simplesmente coloca a real condição humana. Ele nivela todo mundo como um pecador para baixo. E coloca todo mundo necessitado de Cristo. Sim. Todos nós. Seja homoafetivo, seja mentiroso, fofoqueiro, seja ser humano. Ser humano. Entendeu? E qual que é o real papel da igreja nisso tudo? Aí eu lhe pergunto uma coisa. A salvação, quem salva? Cristo. Jesus, não é? Isso. Quem convence do pecado e do juízo? O Espírito Santo. Certo. E a nós foi dado o quê? Qual que é a nossa incumbência? Isso daí foi dado lá nos 10 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Você tem 4. Eu sempre falo isso para o pessoal que eu ensino. Você tem quatro mandamentos desses 10, que é uma relação com você e com Deus. Tá? Que é o amar a Deus acima de todas as coisas, que são os 4 primeiros mandamentos. Depois você tem mais 6, que é o amar ao próximo como a ti mesmo, que é uma relação com você com o próximo. Tá? Só que eu só vou lhe te falar uma coisa, meu bom amigo. Numa sociedade que cada vez mais está excluindo Deus da sua vida e cada vez mais está deixando Deus inexistente, tem como amar a Deus acima de todas as coisas? Como é que você vai amar alguém que não existe? Aí cabe essa que é a nossa incumbência. Essa é a nossa incumbência. É fazer com que Deus volte a existir no coração dessas pessoas. E a gente só vai fazer isso tomando como em primeiro lugar, não Deus acima de todas as coisas, mas ao próximo como a ti mesmo. Sim. Entendeu? Primeiro lugar para quem está excluindo a Deus é o próximo como a ti mesmo. Porque aí você vai mostrar esse Deus que você ama. Entendeu? Depois, Deus acima de todas as coisas, que é todo o ensinamento que você vai dar, tudo que você vai mostrar, tudo que você vai poder apresentar desse Deus que você serve, desse Deus que você ama. Entendeu? Essa que é a questão. O que essa menina da carta não teve, tá? Foi ao próximo como a ti mesmo. Porque ela não conhecia o Deus acima de todas as coisas. O ao próximo como a ti mesmo, ela ia conhecer primeiro, que era o tratamento que a igreja ia dar como Cristo, tá? Como representante de Cristo, tá? Para depois ela entender o Deus que essa igreja serve. Aí vem a questão. Ela saiu, não saiu? Ela foi buscar novos objetivos. Depois ela voltou, não voltou? Ela voltou. Aí a igreja recebeu ela da melhor forma possível?
Não, É, né? segundo a gente viu, não. Não, né? Não. Ficaram de piadinha. Sabe qual o problema? É que assim, quando você aponta o pecado de um irmão, tá, de uma forma cômica, de uma forma de piada, você também está cometendo um grande pecado, não é? Você Uhum. também está cometendo um grande pecado. E muitas vezes você está sendo alimentado de alguma coisa, alimentando aquele pecadinho que está no teu coração, em vez de cada vez mais se livrar dele, não é? Uhum. Então, meu, essa que é a questão do evangelho, mano. Você tá tão nivelado abaixo quanto aquele que você tá criticando, velho. Sim, sim. É realmente uma baita sacada, né? Entendeu? É aquela Agora ele. questão de. Oi? Não, eu ia Você dizer ia assim, falar, aquela cara? questão de você ter teto de vidro, né? Tipo assim, eu tenho um teto de vidro, pra que que eu vou atacar pedra no teto dos outros? Exatamente. É o teto de vidro, cara. É o teto de vidro. É aquele famoso que, igual a Isa falou, quem somos nós para julgar, Uhum. né? Essa que é a questão. Sabe qual é o problema? Sabe por que a gente julga? Porque é isso que eu falei logo no início. A gente busca a sociedade e leva para dentro da igreja. Tá? A concepção, muitas vezes, que a gente tem não é a concepção de Cristo. É a concepção que a sociedade tem diante dessas pessoas. Tá? Aí a gente acaba atacando as pessoas, não atacando o pecado. Não atacando o erro, não Sim, atacando o problema. não, sim, sim. Entendeu? Ô, Rodrigo, eu Como queria é que. entender melhor. Eu só queria entender melhor quando você fala desse aspecto de trazer a sociedade para dentro da igreja, porque até então a gente entende isso, né, pela convivência que a gente tem dentro da igreja, como sendo coisas de prazer, hedonismo, né? Mas esse não é o conceito que você está trazendo. Você está trazendo uma outra coisa. Não, 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 não. Não E o mesmo. que Não seria? mesmo. Sabe o que acontece? É que assim, a Uhum, gente pensa no mundo só como aquele ambiente de prazer que você se deleita nas coisas carnais da vida. Não, uhum, não. O mundo tem concepções, tá? Que aos olhos dele é aquilo que ele acha que é certo, tá? Que muitas vezes acaba por julgar e fazer com que aquilo que Cristo criticou no Sermão do Monte se torne uma vertente e uma usualidade, tá? Quando Cristo estava no Sermão do Monte, eu também tive essa, graças a Deus eu tive essa oportunidade de estudar o Sermão do Monte com vocês, tá? sim, Quando Cristo falou sobre a questão do pecado, do cometer adultério, do aquele que está olhando já está cometendo, aquele que pensa já está cometendo o pecado, tá? Ele estava falando sobre a questão, ele criticava muito o legalismo, né? O sim. legalismo pelo qual ele criticou fervorosamente aqui. O legalismo dos judeus, dos fariseus, não é? O legalismo da sociedade que estava incluída, que eles Uhum, estavam incluídos. Entendeu? Essa que é a questão. E esse legalismo nós temos na sociedade hoje também. Tá? E muitas vezes esse legalismo é o que a igreja toma, coloca para dentro, tá? Para poder separar os maus e os bons. Sabe aquela história? Os fazer uma maus e os acepção, né? bons? Acepção de pessoas, isso mesmo. Quando Hum, está todo mundo dentro da mesma sacola. Porque assim, a, a, a primazia, tá? A primazia de você se reconhecer um pecador, tá? É você eliminar essa ideia de que você é bom e o outro é mau, sim, sim. tá? Porque se você tiver essa ideia de que você é bom e o outro é mau, isso é diabólico. Isso faz mal para você, mal para o teu próximo, mal para a igreja. Sim, inclusive, né, Rodrigo, essa é uma das características que está ali no Sermão do Monte, né, nas bem-aventuranças, né? Quando ele vai falar os Exatamente. mansos, né, os humildes, essas pessoas, elas têm uma consciência do seu pecado, né? Por exemplo, os que choram, choram por causa do pecado, né? E por causa do seu pecado.
E aí, Exato. chorando por conta dessa condição, ele entende que não tem por que ele atacar outra pessoa, né? É engraçado que eu tenho um Exato. comentário aqui do Stott falando sobre isso, e aí ele fala que essa sequência de bem-aventurança, elas estão interligadas, né? Então, por exemplo, Hum. o cristão, ele é pobre de espírito porque ele se entende como alguém que necessita de Deus, aí ele também chora pelo pecado dele, e aí também tem a questão Sim. dele ser manso com os outros, justamente porque ele entende, ó, eu sou pecador, por que que eu vou ser, né, alguém diante dessa pessoa? Eu acho isso muito interessante. Exato. É isso mesmo, meu querido. É desse jeito que eu tô falando. Agora, como é que você resolve isso? É, pois é. Posso, cadê? Ah, aqui, ó. Eu preparei uma colinha, tá? Não, Preparei uma tranquilo, colinha vamos lá. aqui. Eu também, eu tô aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Vamos lá. Você tá com a Bíblia aí ou não? Pô, cara, Eu tenho finalmente aqui, aqui. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4. versículos 5 e 6. Joia, pera aí que eu tô quase lá. Eu vou ler com você aqui. Pronto, demorou, mas achou. Vamos lá. Versículo 5 e 6, Vai. né? Posso ler então? Isso. Vamos lá. Pode? Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tá vendo? Como é que quem é que ilumina qualquer treva? Jesus, né? Isso. E o que que eles estão falando? Vamos pregar a Cristo. A Cristo. Vamos pregar a Cristo. Sabe, Caio, a gente perde tanto tempo apontando o dedo na cara das pessoas e com aqueles milindres sobre o que as pessoas cometeram ou deixaram de cometer dentro da igreja, ou até mesmo preocupações de cunho institucional, e Uhum. esquecemos do principal, que é pregar a Cristo. Sim. Cristo, olha, eu vou te falar uma coisa, nesses tempos eu nunca vi tantos defensores de Cristo como a gente está vendo agora. A Como gente se sabe que ele, o mundo jaz no maligno. E a como se ele gente sabe que. necessitasse de alguma defesa, né? Exato. A gente sabe que o mundo apresenta Cristo em inúmeras situações. Hum. Como a gente viu lá no Porta dos Fundos, como a gente viu no Carnaval, Cristo e o diabo lá sendo arrastado. Aí eu Uhum. pergunto para você, meu querido, Jesus precisa que a gente defenda ele? De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Nosso Deus é poder. Uma das suas características é poder, tá? Assim como uma de suas características é amor. Da mesma forma que ele é poderoso, ele ama. E aquilo que eu falei uma vez até, que até o Luciano me copiou um negócio meu numa aula, ele não tem como deixar de ser poderoso e não tem como deixar de amar. Uhum. Entendeu? Porque Sim. isso faz parte da característica dele. E da mesma forma que ele tem a característica poder e amor, ele é luz. Ele é luz. Quando você encontra um lugar escuro e você coloca uma lanterna, ilumina, não é? Se você apresentar Cristo em primeiro lugar das suas próprias concepções ou do que você acha que é certo, ele vai iluminar. Uhum. Ele vai iluminar. Entendeu? Então, Sim. assim, em primeiro lugar, em vez de apontar a dedo, apresenta Cristo. Cristo é infalível. É infalível. Ou você não tem fé? Ah, digo assim, não estou falando você, mas assim no âmbito geral. De modo geral, né? No caso aqui De dos modo irmãos da geral. Igreja da Bárbara, lá, né? É, isso mesmo, que nem os irmãos da Igreja da Bárbara. É É. isso mesmo. Entendeu? Hum. Então, Sim. assim, a minha. Só concluindo essa situação toda aí, Uhum.
Se a Bárbara voltasse, mesmo depois de ter passado pelo que passou, da forma como ela estava, e se ela encontrasse realmente uma igreja que apresentasse a Cristo, ela não ia encontrar o irmão mais velho apontando o dedo, Uhum. assim como na parábola do filho pródigo. Ela ia encontrar o pai esperando E uma para festa, né? abraçar e Por ela colocar o estar ali. anel, entendeu? Uhum. Ela não ia encontrar o irmão que sempre esteve com o pai e reclamou pelo fato de não ter matado um cordeiro para um churrasco, né? Sim. Ela ia encontrar o pai esperando no portão. Só que, infelizmente, ela encontrou o irmão, não Uhum. é? E isso Sim. daí muitas vezes é refletido da igreja, entendeu? Por Sim. quê? Porque a gente tem as nossas concepções de sociedade, entendeu? Essa que é a Entendi. questão. Entendi, meu querido. Então, assim, considerando aí, né, a situação da Bárbara, a gente entende, né, que bom que ela está voltando, bom que ela está se aproximando e que nosso papel Sim, como igreja deve ser se alegrar, né, pela presença dela, por claro. esse retorno, né, independente da Sim, situação dela. E um ponto importante, né, Rodrigo, como você falou aí da questão do convencimento do Espírito Santo, deixar que Deus convença, né? Isso é super importante. exato. Você sabe, eu vou contar assim, um pouco da minha experiência pessoal, não que isso deve ser levado em conta para outras experiências, né? Mas assim, quando eu me aproximei da igreja, eu tinha uma aparência, né, de uma tal forma. E eu entendia que essa aparência causava certos problemas no meio onde eu estava. E não Sim, veio fulano de tal, assim, conversar comigo a respeito disso, né? Eu senti um convencimento mesmo de que eu deveria, aos poucos, me afastando de algumas coisas. E aí foi sim. acontecendo, naturalmente, né? Deus foi trabalhando no coração. Então, eu acho que o amor, né, com o qual você está falando aí que a igreja recebe a Bárbara, é um amor que vai transformar a vida dela de vez, né? Onde ela vai começar a Sim, questionar tudo, né, que está em volta dela, a maneira como ela tem se exato. portado, a maneira... Então, o nosso papel é só Sim, realmente amá-la, né? exatamente. Exatamente, meu querido. Exatamente. O nosso papel é simplesmente esse. Só Uhum. esse, Sim. tá? O Espírito Santo convence. O Espírito Santo convence de tudo, Uhum. tá? E realmente é uma situação que ela vai ter que viver, que ela vai ter que lutar, tá? Contra que tá nela e ela vai ter que lutar contra, ela vai ter que combater o bom combate, É, com certeza. entendeu? Combater o bom combate. Porque muito o combate que a gente liga é contra nós mesmos, querido. Contra nós mesmos, contra aquilo que nos belisca, que é o espinho na carne, que nos espizinha. Claro, não estou falando sobre. É uma forma de falar, porque a questão do espinho na carne é uma situação que a gente pode ver depois. Mas, É. assim, é aquilo que nos incomoda. Tá? Uhum. Agora, sabe uma coisa que a gente tem que fazer? Não alimentar. Se o irmão está Sim, lutando contra isso, não alimenta. Não ajuda a alimentar. Se o irmão é fofoqueiro, não vai contar fofoca para ele. Entendeu? É sim. assim que Uhum. funciona. Exato. Exato. E sabe que o que ela vai, se ela encontrar Cristo na igreja, em vez daquele que aponta o dedo, e o Espírito Santo cada vez mais tocar no coração dela, querer mudar, transformar ela pela renovação do entendimento, assim como Paulo fala em Romanos, tá? Ela vai entender que isso é uma luta que ela só vai terminar na glória. Com certeza. E que é mais Só vai fácil, terminar. né? E que é mais fácil quando é travada, né? Essa luta travada juntamente com os irmãos na igreja em amor, né? É mais Mandou bem, fácil querido. ser É travada assim assim mesmo que a com a coisa comunidade. funciona. É isso mesmo. Tudo se torna mais fácil quando você tem mais pessoas te ajudando. Sim, Tudo se torna mais sim. fácil. Entendeu? E da mesma forma, essas pessoas podem encontrar em você também um alento para aquilo que elas estão passando. Uhum. Entendeu? É aquilo Você que eu sabe, falei logo Rodrigo? no início, cara. Um completa o outro.
Com certeza. E você sabe que nesse tempo de distanciamento social, que eu tenho presenciado assim que a falta de a gente poder se reunir assim como igreja, né? Não que a gente está deixando de cultuar, a gente tem feito isso, né? Através das Sim, transmissões, né? E isso ajuda bastante já, muito, né? Mas o fato de você estar presente ali com o irmão, poder conversar, poder estar, né, todo mundo unido ali, isso dá um fortalecimento espiritual, né, para você encarar a semana aí, porque tipo assim, realmente, é como se você estivesse num quartel ali de guerra se preparando para você ir para o campo, né? Porque depois é, o que tem de ataque de todos os lados, né? É incrível. Mas sim. quando eu falo ataque é porque realmente essa condição do pecado no mundo, cara, ela tá sem freio, né? Então, tipo assim, a gente sofre toda a consequência do pecado no mundo. E na igreja nós temos a presença de Cristo, do Espírito ali, né? Dando aquela freada nesses É, pecados e fazendo com que a gente seja santificado ali para poder causar um impacto aí, né? não, verdade. Com certeza, querido. Com certeza. É dessa forma. Show de bola, meu querido. Então a gente está quase aí chegando, né, no tempo limite. E a gente já pode ir, né, Putz, para as perguntas e falamos respostas. demais. Passou Falamos um pouquinho da demais, conta, cara. mas tá tudo bem. Então, assim, só para a gente dar início às perguntas e respostas, é preciso falar algo para o pessoal que está acompanhando aí. Tem uma caixa de perguntas que ela só funciona quando você faz uma pergunta e coloca somente um ponto de interrogação. Aí, se você colocar dois ou três, não vai funcionar, e se você não colocar nenhum, também não vai aparecer. Então, se você tiver uma pergunta, né, dentro desse tema aqui que a gente tratou, você pode colocar aí a sua pergunta com um ponto de interrogação, que ela vai direto para a caixa de pergunta. E a gente vai estar selecionando aqui e o Rodrigo vai estar respondendo. Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui, Rodrigo. Vamos começar por ela. E é da Emily. Vamos lá. Ah, meu pai. A pergunta é só, como mostrar a verdade sem ser juiz? Não é muito fácil, não, gente. Isso daí não é muito fácil. Por quê? Porque o conceito é sempre a pessoa achar que a outra está julgando, Uhum, não é? Se sim, você falar alguma coisa, mesmo que seja de uma forma amorosa, mas que esteja ligado com aquilo que a pessoa, com aquele calcanhar de Aquiles da pessoa, aquele fato que gera algum desconforto. desconforto à pessoa, É, ela já pode realmente linkar com um julgamento, com um julgamento. sim, Mas assim, você falar a verdade, antes de você falar a verdade, procura viver com a pessoa, com procura certeza. conviver com ela. A pessoa ela só vai entender que se você está julgando ou se você está falando com amor quando ela te conhecer, Uhum, entendeu? É diferente, Caio, eu receber algo de você, que é uma pessoa que a gente está sempre convivendo, tá? Do que eu receber de alguma pessoa que quase não fala comigo, que quase não me dá importância. sim, Eu vou não sabe a minha ter uma história, não sabe das reação minhas lutas, né? diferente. Uhum, Exato. A reação que eu vou ter com você, porque eu vou te conhecer a ponto de saber que você se importa comigo, é uhum, diferente do que eu vou ter com a outra pessoa. Se você está falando de um ponto sensível da minha vida, tá? É interessante que você tenha comido pelo menos um pouco de sal comigo, comido na mesma bom, mesa que eu. bom, bom, gostei. Então eu presumo que seja dessa forma, Começando pela entendeu? questão da convivência, né, de você ter uma proximidade da Exatamente. pessoa. E também tem a importância de falar em amor também, né, Rodrigo? De falar, Pô, com certeza. Com de você certeza, cara. saber usar as palavras, saber entender também. Eu acho que é empatia, né? Você olhar para a pessoa e falar assim, ó, eu entendo, você passa por uma luta aí, mas tomar esse caminho provavelmente vai te ajudar melhor. Ah, sim, isso é verdade. Eu espero que tenha respondido um pouco, né? Não sei. É, vamos ver, né? A Emily que fez a pergunta aí, ela deixa o comentário. Indo para a próxima Legal. pergunta, nosso querido Luciano. Lá vai. Como, Ah, Lu, como, pelo amor, velho. como o a jovem pode ser usado por Deus para que a igreja seja mais receptiva? Boa pergunta. Boa, Lu. Boa, cara. Meu, o público jovem é o público mais eclético e mais ativo que tem. Tá? Uhum, Isso eu não estou falando só da igreja, não. Eu estou falando no mundo, né?
no mundo. Eu acho que o jovem, ele tem uma percepção tão boa que ele consegue contextualizar muita coisa. Sim. E consegue trazer a luz da palavra para muitos contextos na vida deles. A gente, é, a gente tem uma visão muitas vezes minimalista da visão que eles têm agora, da visão contemporânea da juventude, porque nós já tivemos essa nossa parte. Agora, o jovem, ele tem uma visão mais ampla, né? E eu acho que ele tem muito a colaborar com isso, para Uhum. poder trazer mais jovens, para poder tornar a igreja um pouco mais receptiva, né, no contexto contemporâneo. A igreja, ela é histórica, né? Muitas vezes a gente vive, nossa geração muitas vezes vive do passado, Caio. Essa que é a Sim. questão. Mas o Uhum. jovem está contextualizando cada vez mais. E eu acho que a igreja tem muito que aprender com os nossos jovens também. Entendeu? Já foi essa fase que o jovem era aborrecente, que o jovem era sinônimo de, de perturbação, de ordem, né, e bom costume. Tá? E eu acho que a gente tem que voltar um pouco mais os nossos corações para a questão da juventude. Tá? E até isso nos anima. Isso nos anima. Eu lembro, quando eu estava nessa parte da juventude aí, que a gente estava no louvor, que a gente cantava, e aonde qualquer culto que tinha dos jovens, sempre estava o pessoal da terceira idade junto. Sempre acompanhava a gente. E isso fazia com que eles se sentissem bem. Uhum. Só que o jovem também tem que saber abraçar esse povo. Com certeza, isso é importante também, né, Rodrigo? Exatamente. A gente vê uma situação bacana aí na nossa igreja, que é a questão por exemplo, a Carol e a Gi. Pô, elas São estão à frente jovens e da são. terceira idade, meu. Elas são jovens. Isso pode ser um elo muito bacana, entendeu? Uhum. Porque, Muito bom assim, mesmo. nós temos tanto tempo de vida, mas nós não aprendemos o que muitas vezes a gente precisa aprender. O contexto de igreja se renova. Porque Uhum. a Bíblia é nova a cada dia. A palavra de Deus se faz nova a cada dia. Sempre tem uma coisa nova para a gente aprender. Com certeza. Entendeu? E é interessante esse ponto que você tocou de falar assim, ó, o pessoal aí mais antigo, digamos assim, traz muita coisa lá do passado, né? Eu quero dizer É. pro Luciano que está nos acompanhando que a gente vai tratar um pouco disso aí na live dele, né? Ah, Luciano! Você Espera, vai, Luciano! vai tratar bastante disso daí. Mas realmente, legal, gostei muito desse ponto que você colocou aí, né? Da gente procurar ouvir mais, né? Sim, Os jovens que, principalmente, né, Rodrigo, os jovens eles estão inseridos num contexto, né, que os adultos nem sempre estão, que é o contexto onde tem exato. mais questionamento, que são levantadas mais questões, né? Alguns jovens estão na universidade, a universidade é um campo, né, que gera muitos pontos de vista, né? E aí como lidar com Sim. isso, né? Pô, você chega lá, então, Exatamente, cara. A universidade tem sido realmente um instrumento de muita desvio, né? Tem servido muito para os jovens pensarem um pouco mais fora da caixa eclesiástica, né? uhum, E muitas vezes levantarem questões. Essa que é a questão, Caio. Os jovens muitas vezes levantam questões fora da caixa eclesiástica aí, que a faculdade muitas vezes gera, que a igreja, tá, não está preparada para responder. Isso daí é uhum, um erro, cara. Isso é um erro. Isso que a gente tá conversando, tem muita coisa aí que a gente está tirando debaixo do tapete que os jovens já estão levando em consideração há muito tempo. E a igreja não está sim, respondendo, não está correspondendo, não está respondendo seus questionamentos. uhum, Entendeu? Mas sim, isso daí só serve para a gente acordar. E é um despertar que a igreja está com esse jovens. Entendeu? É o que eu acho sobre isso. Tá? Mas realmente,
Não é que a faculdade tira, a faculdade permite que eles pensem um pouco fora da caixa eclesiástica deles, né? Porque eles estão Sim, saindo do convívio da família e eles estão entrando no convívio do mundo, da sociedade de outras, com outras pessoas. Aí com quem que eles vão tomar como objetivo para as vidas? Eles vão se firmar como exemplo em quem? Em alguém da igreja ou em alguém da faculdade, ou no professor universitário, pois que é, não crê em Deus? pois Entendeu? Às é. vezes esse professor universitário que não crê em Deus está dando um testemunho melhor do que o irmão da igreja, cara. Às vezes o jovem tá lá lendo a Bíblia dele e falando assim, oh, peraí, mas o meu professor parece estar mais coerente aqui do que, né? Meu, entendeu? O pessoal tem que ser mais coerente com a vida com o que prega e realmente entender aquilo que está pregando. Com Porque certeza. jovem, meu, tá cheio de questionamento. A gente é. E o pessoal que está começando agora, como é que funciona? Entendeu? Eu tô falando isso para um jovem, né? É, tô com um pezinho já quase saindo da juventude aí, mas ainda sou jovem. Tem muito Meu tempo. querido Rodrigo, Oi? teria mais uma pergunta para responder, mas a gente tá com um tempo bem curtinho aí, cara. Tô vendo que a gente tem, ó, a live eu acho que ela vai acabar dentro de uns 4 minutos. E, Ixi, cara. enfim, acho que complicou, né? A pergunta é da Ana. É. Vou responder rápido. Não sei, tô brincando. Vamos Fala lá, aí, Ana. vamos lá, ó. Por que quando somos receptivos na igreja, interpretam como apoio à prática? É uma ótima pergunta. Boa. Nossa, ela faz umas perguntas difíceis, né? Ou E seja, eu o dura para pessoal responder em interpreta 3 minutos, né? como hipocrisia, né? Tipo assim, tá fingindo algo que não é. Porque eles estão É. acostumados com isso. Entendeu? Porque Uhum. eles estão acostumados com isso. Com pessoas que fingem ser o que não são. Entendeu? Como quando realmente deveriam mostrar ou aprender a ser como Cristo. Entendeu? O mundo está Sim, acostumado com esse tipo de coisa. Principalmente da parte dos cristãos. entendi. Entendeu? Maravilha. Essa é a sua resposta, então. Mas depois, se quiser, a gente conversa melhor sobre isso, Ana. Com certeza, a gente discorre disso daí no outro momento, né? Meu querido, Uhum. então, né, para encerrar aí, nós temos apenas uns 2 minutos. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, foi uma bênção. Muito obrigado. Eu fui muito Imagina, cara. edificado aqui com as suas respostas, né? Eu espero que todos que estão acompanhando também tenham sido, né? Uhum. E nesse momento, né, eu quero dar a palavra para você e até pedir para que você faça uma oração e a gente encerra. Certo. Eu agradeço aí essa oportunidade que a mim foi concedida. Espero ter é, servido para vocês em algum aspecto que eu falei, tá? Se de repente vocês acham que eu falei besteira, também não levo em consideração, mas enfim. Agradeço por tudo, tá? E quero mais é que cada vez mais os jovens olhem para Cristo, Amém. sejam melhores exemplos do que nós somos. Amém. Amém, meu querido. Amém? Amém. Amém. É para orar? Vamos lá, aquela oração do Pedro, né? Já que você está habituado, É. vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por este momento que o Senhor nos concedeu. Agradeço pela vida do Caio, pela vida dos jovens. Agradeço, Pai querido, por este momento que o Senhor nos deu. No nome Amém. santo de Jesus, Pai. Amém. 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 Muito obrigado a todos, pessoal. E Obrigado, aí, gente. vamos ficar atento aí. Sábado que vem tem mais, hein? Opa, eu Luciano, estarei aí só para fazer pergunta. isso aí. Faça uma pergunta bem Tá? forte pro Luciano. Desse jeito. Gente, tem aula amanhã, tem EBD, hein? Excelente Romanos. lembrança, excelente lembrança. Tá? Não vamos perder, não. Que horas que é? São 10h10 da manhã. 10h10 da manhã, é isso mesmo, gente. Não vamos perder, não, que o negócio tá bom. Tá ótimo, excelente. Rodrigo, obrigado, querido. Deus te abençoe. Um Nada, grande gente. abraço. Deus abençoe, querido. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.